Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, versículos de 6 a 20. Lucas 2, de 6 a 20. Estou empolgado com o que Deus está fazendo. Feliz. Está empolgado? Eu vou ficar olhando só para quem está empolgado. Eu não vou pregar para os outros, não. Quem está empolgado sorri. Quem não está empolgado fica... Só vou olhar para os empolgados. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia. O que ela diz que eu sou. E eu posso. Tema de hoje: olhe os sinais. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículos 6 a 20. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino. Eu estou lendo uma versão chamada versão viva, que é uma versão amplificada, né? Enrolou num cobertor e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse ele. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Como vocês vão reconhecê-lo? Repete comigo: como vocês vão reconhecê-lo? Vamos fazer assim, vai. Estou feliz hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado, que eu detesto fazer isso, mas eu vou fazer hoje. E diga: como é que você vai reconhecer? Vamos lá, vamos continuar. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que querem bem. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito do qual o Senhor nos falou. Eles correram para lá e encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falaram a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Note isso agora. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, assim como o anjo havia dito. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Que venha teu Espírito sobre nós. Ministra, Senhor. Ministra a tua palavra. Ministra, Senhor. Ministra ao teu povo, no Espírito, aquilo que o Senhor quer ministrar e falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico prestando atenção, há um tempo que eu tenho lido sobre isso, sobre a quantidade de símbolos e sinais que o homem tem para se comunicar. Eu não sei porquê, mas isso me chama muita atenção. Em todos os lugares que você vai, talvez você não perceba, mas sempre tem uma placa, um desenho, uma mensagem. É muito comum para nós usarmos símbolos e sinais para fazermos comunicações e advertências, avisos. Elas estão por todos os lugares. Se você vai no hospital, por exemplo, às vezes você nem lê o que está escrito, você só lê o desenhozinho, o sinal, e você vai seguindo os caminhos. Eu vindo para cá hoje de manhã, pensando na palavra, eu comecei a ver como o homem gosta disso. Porque a maioria dos muros da minha casa até aqui estão cheios de símbolos e sinais. Alguns eu não entendo, outros é alguém que deixou uma marca lá. E a gente fica olhando para aquilo, tentando entender o que é aquilo. Porque esse é um jeito da gente se comunicar. Essa maneira de se comunicar é uma maneira antiga. Começou lá na pré-história do homem.
O homem já nas cavernas lá já fazia desenhos e ruprestes para que a gente pudesse entender algumas coisas. E a nossa vida está cheia desses símbolos, esses sinais. São placas de trânsito, são placas de advertência, são cuidados, são desenhos. Às vezes numa trilha você vê aquelas pessoas colocam um pouquinho de pedra em cima para mostrar que ali teve alguém que passou, que o caminho é por ali. A gente faz seta no chão. Os sinais estão por aí, eles estão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Nós, seres humanos, principalmente os homens, nem sempre somos tão bons assim de interpretar os sinais. Se você duvida disso, homem, pergunte para sua esposa. Quantas vezes ela vai dando dicas e você, eu não vi. Você está convidando, passa lá em casa, e ela assim. E você fala, o que aconteceu? Machucou o dedo? Homem, é difícil de entender os sinais. Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós é que Deus fala conosco por meios de sinais. Deus fala conosco também. Deus foi aquele que criou a comunicação. E muitas vezes Ele vai te dando sinais daquilo que Ele quer, que você entenda, que você viva, que você perceba. E nós precisamos aprender a olhar esses sinais e entender o que Deus quer comunicar conosco. É sobre isso que eu quero trabalhar com você. Deus está falando conosco por meio de sinais. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai percebendo que sinais são mais profundos do que simplesmente um desenho. Vou dar um exemplo do que eu penso. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que a Bíblia está cheia de sinais da graça e da bondade de Deus. São símbolos. Só que se a gente não interpreta essa profundidade dos símbolos, a gente não vai entender o que Deus quer falar conosco. E é isso que é importante. Então vamos pensar um pouquinho. Se eu chegasse aqui com uma letra P, assim, um P desenhado assim, levantasse, isso ia significar alguma coisa? Isso era um sinal de alguma coisa? Não, mas se você tivesse numa esquina e um P tivesse desenhado numa placa em vermelho, isso ia significar alguma coisa? Sim, porque alguém com autoridade colocou na esquina um sinal que representa para você, pare, e ele comunicou. Vou dar um outro exemplo para você. Como sinais, eles incorporam uma simbologia mais profunda e uma comunicação muito mais relevante do que superficial. Perceba que se eu colocasse aqui no chão da rua 2 pedaços de madeira colocados em formato de cruz, isso ia significar alguma coisa? Agora, se eu pegasse esses 2 pedaços de madeira e colocasse na porta de uma igreja, isso significava alguma coisa? Sim, porque ela vai tomando uma dimensão mais profunda do que simplesmente 2 pedaços de madeira. O texto vai falar para nós, e é sobre isso que me chamou a atenção, é que Deus estava falando com eles por meio de sinais, mostrando a eles aquilo que Ele estava fazendo. E o anjo disse, como vocês vão saber isso? E aí veio o maior sinal de Deus, ele diz, vocês vão encontrar um menino numa manjedoura. E hoje vai dizer, esse vai ser o sinal de que esse é o menino. O menino vai estar em uma manjedoura. Maria começa a ver tudo isso acontecendo. E aí que eu me perdi no texto. Maria começa a perceber essas coisas acontecendo. Ela começa a ver os pastores, ela começa a ver as coisas acontecendo. E a Bíblia vai dizer no versículo 18, 19, vai dizer o seguinte, e todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes, refletia nelas. Então ela estava olhando e falando assim, olha, isso aqui é diferente, isso aqui está me chamando a atenção. Isso aqui, olha só, o que quer dizer isso? Por que isso está acontecendo? Porque Deus estava deixando pistas, sinais, marcas, para que ela pudesse entender que aquele menino não era apenas o filho, mas era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aqui está o ponto onde eu quero chegar. Por que esses sinais chamam a nossa atenção? Porque Deus se comunica conosco por meio disso. Às vezes Ele está avisando um livramento, às vezes Ele está avisando que é um tempo de você parar alguma coisa, às vezes Ele está mostrando que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Quantos aqui já sentiram esses sinais de Deus na sua vida? Quantas vezes você já sentiu Deus tocando o teu coração? Ninguém precisou falar, assim diz o Senhor. Você simplesmente foi percebendo uma atitude, uma situação, essa amizade não é legal,
legal, esse relacionamento aqui, ó, tá me dando uma pista, e Deus na sua misericórdia vai usando isso para te instruir e te dar caminhada, te dar direção. Eu acho interessante isso, porque eu me lembro uma vez, uma família querida da nossa igreja, teve um acidente na sua casa, muito grave, muito sério, e a gente estava desesperado com esse acidente, e quando eu fui falar com a família, a mãe dessa casa olhou para mim e disse assim, olha, eu realmente estou triste, foi uma coisa terrível que aconteceu, mas uma coisa que me entristece, e eu nunca mais esqueci, é que eu desprezei os sinais que Deus me deu. Como eu guardo isso no meu coração, que Senhor me ajuda a não desprezar os sinais que o Senhor está me dando. Me ajuda a enxergar esses sinais que o Senhor me dá, tanto para o bem, para a oportunidade que está se abrindo, para a porta que vai abrir na tua vida, para um novo relacionamento, uma nova conexão, uma nova amizade que vai te abençoar, quanto também para as coisas que são perigosas, e você vai guardando no seu coração, e Deus vai te instruindo, e você precisa aprender a tomar uma decisão com esses sinais. Deus mostra nesse texto que Maria, olhando tudo aquilo acontecendo, ela parou e falou assim, espera um pouquinho, olha, isso aqui não é normal, isso aqui é Deus falando, Deus está mostrando alguma coisa. E se você quiser ser mais sábio, se você quiser ter mais sabedoria, você precisa aprender a ler os sinais que Deus está te dando. Essa é a palavra de Deus para nós. Então quais são os sinais que Deus está te dando na sua vida agora? Eu tenho visto algumas coisas muito legais acontecendo na igreja, e eu gosto de ver sinais, eu aprendi a ver sinais, eu aprendi a ler os sinais. Você vai ver que Jesus nos ensinou a fazer isso, nós vamos ver isso agora. Mas eu gosto de olhar para a igreja e ver os sinais de Deus na igreja, ver como Deus opera no meio da igreja. Então agora eu acabei de ler 2 testemunhos. Um testemunho que fala sobre um garoto orando e jejuando e querendo crescer, querendo uma escola melhor. Segundo testemunho, uma criança que precisava da graça de Deus e da cura de Deus, e Deus entrou com providência. Para mim esses são sinais de avivamento de Deus no nosso meio. Aqui as crianças estão orando, as crianças estão jejuando. Eu conheço igrejas, eu não quero falar de outras igrejas, mas você conhece também, que as crianças estão dançando. Aqui as crianças estão jejuando, porque o sinal da graça de Deus está ali. Muitas pessoas não enxergam esses sinais. Elas falam, os nossos filhos estão perdidos, mas deixam as crianças seguirem os sinais errados. Nós precisamos ser como Maria, olhar esses sinais, meditar sobre eles, tomar uma decisão sobre eles. Por isso a minha pergunta hoje é essa: Deus está te dando algum sinal? Deus está te mostrando alguma coisa? Tem uma porta nova chegando na tua vida que Deus está te mostrando? Tem uma oportunidade que Deus está abrindo? Tem algo que Deus está falando com você que Ele vai fazer na tua vida, que essa é a direção? Vá na direção de que Deus está dando a você. Creia no que Deus está falando. Se você consegue interpretar que esse é um sinal de Deus, você precisa ir. Jesus falou por 3 vezes a importância da gente entender essa comunicação de Deus, a importância da gente entender que Deus fala. Eu quero que você entenda isso. Deus é o maior especialista em comunicação. Ele criou a comunicação, Ele sabe como comunicar. Ele não foi a gente que criou a comunicação, foi Deus que disse, através da palavra, Ele criou todas as coisas, e Ele é um especialista em comunicar. Agora que interessante, Jesus vai nos ensinar que nós precisamos ter sabedoria sobre isso. Você precisa ter sabedoria, eu preciso. Olha o que Jesus diz, eu vou ler rapidamente, porque o meu tempo está muito curto hoje. Mateus 12, 38 a 40, Jesus vai falar sobre os sinais. A primeira vez que ele fala disso, Mateus, ele diz o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele está dizendo, olha, a minha morte, a minha cruz, a minha ressurreição é um sinal de que que Deus está salvando o mundo. Ele está dizendo, vocês precisam ver o sinal, vocês ficam pedindo outras coisas e não enxergam aquilo que Deus está te dando. Eu não sei se você consegue entender a profundidade. Deus está comunicando e você está pedindo para Ele falar outra coisa. Jesus está falando. Ouça o que Ele está dizendo para você. Quer ter a vida abençoada? Quer ver a prosperidade de Deus? Quer sentir a presença de Deus na tua vida? Quer ter paz no teu coração? Quer ter sabedoria? Aprenda a discernir os sinais de Deus para a sua vida.
Olha que coisa forte. Em outro texto, Jesus vai falar de novo sobre a importância da gente interpretar os sinais de Deus. Ele vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 1 a 4. Ele diz assim: quando anoitece, vocês dizem, vai fazer bom tempo, pois o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam de sabedoria para interpretar o que está acontecendo. E aqui é uma palavra para nós, querido, desperta, olha os sinais que Deus está dando para nós. Existem sinais muito profundos da volta de Jesus hoje, do momento que Jesus vai operar na nossa vida agora com a graça dele, porque eu creio que Cristo está voltando. Você crê nisso, meu irmão? E às vezes nós não estamos olhando esses sinais, estamos vivendo uma vida que despreza os sinais de Deus. Eu creio, não adianta eu falar Jesus está voltando e não viver de acordo com o sinal do que Ele está fazendo. Eu posso falar muitas coisas, mas eu não posso viver contrário ao sinal que Ele está me dando. Jesus está mostrando para nós que nós vamos discernir. Hoje existem sinais que há uma conspiração do inimigo para destruir a família. Você percebe isso? As coisas estão para destruir os casamentos, para destruir os nossos filhos. São sinais, e Deus está dizendo, ei, perceba os sinais e tome uma decisão. Você é sábio para discernir que quando você vai ter uma boa oportunidade, então perceba também que algumas coisas você precisa mudar para a tua vida. Deus tem sabedoria para mim e para você, mas você precisa discernir os sinais. Às vezes nós não estamos vendo isso. Por exemplo, dentro do nosso casamento, como que isso aconteceu? Como que o relacionamento esfriou? Simples, você desprezou os sinais. Ninguém precisava dizer, assim diz o Senhor, está ruim. Não precisava. Você consegue ver, às vezes está ruim porque está casado há muito tempo, você precisa ter um renovo, precisa buscar de novo aquela aliança que com o tempo foi desgastada, tem mágoas que vão ser perdoadas, mas você consegue discernir isso. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e começamos a perceber que eles estão andando com pessoas que não deveriam andar, que estão tendo atitudes que vão ser prejudiciais à vida deles. Meu irmão, está aí para você ver, Jesus está falando, tem sabedoria, discerne o que está acontecendo. Veja o que está fazendo, porque Deus vai te dar autoridade para você mudar isso, porque Deus vai te dar autoridade para você viver de uma maneira diferente. Eu fico pensando que Jesus vai falar também sobre essa questão da maneira como a gente deveria viver. Em Mateus 24, em Marcos 13, Jesus fala muito, extensivamente, muitas vezes, sobre a segunda vinda dele e o fim dos tempos. Lá ele diz, guerras, terremotos, fome, perseguição aos discípulos, falsos profetas e eventos que iam surgir como sinais e alertas da vinda dele. Ok, ele já nos treinou para isso, ele já nos mostrou, ele falou, olha, preste atenção nessas coisas. Agora você precisa viver de acordo com isso que você vê. E aí a gente percebe que às vezes nós não vivemos porque nós vemos os sinais, mas vivemos da maneira como a gente acha que deve viver. Se você crê que Jesus está voltando, e você crê que esses sinais dos fins dos tempos estão acontecendo, você precisa mudar a tua vida. Se você crê que realmente que há coisas que estão acontecendo nesse mundo, que precisam ser mudadas, e que a gente precisa cuidar mais do nosso planeta, eu acredito nisso. Você não? Eu acho que a gente está destruindo esse planeta. A gente tem que mudar o nosso jeito de viver. Se tem coisas na sua vida e na sua saúde que não estão fazendo bem para você, olha os sinais, arranque da tua vida. Você já percebeu que Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, que eu acho que eu peguei uma alergia de café. Então toda vez que eu como café eu não me sinto bem. Café expresso. O café normal não tem problema, mas o expresso. Parei. Eu não preciso ir no médico, para o médico falar, você está alérgico de café. Eu estou sentindo, meu corpo está falando. Eu preciso aprender e ter sabedoria para olhar os sinais de Deus. Então a pergunta que eu vou fazer para você: Deus está falando com você. Quais são os sinais dele? Coloque tua vida na direção dos sinais. Essas são as decisões que você precisa tomar em 2024. É isso que você vai avançar, mudar e vai na direção. Nós vamos na direção dos sinais de Deus para a nossa vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Por isso pode exaltar o Senhor. Você precisa aprender a discernir segundo os sinais de Deus e a decidir segundo os sinais de Deus. Deus quer comunicar isso para você. Isso é interessante. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação de um pastor chamado Bill Johnson. O pastor Bill Johnson é o pastor da Bethel, daquele que criou o Jesus Culture, muito conhecido da igreja.
E ele estava falando uma coisa muito legal, assim, eu parei de fazer o que eu estava fazendo para escutar isso. Ele disse assim, sabe, eu escuto as pessoas falando que receberam um grande chamado de Deus, para serem pastor, para serem ministros. Meu pai falava do chamado dele, missionários vieram aqui e falaram de como Deus os chamou. E ele disse, e eu nunca fui chamado por Deus para ser pastor. Aí eu parei, né? Falei, Bill Johnson não foi chamado por Deus para ser pastor? Deixa eu entender isso. O homem tem 70 anos de idade, já prega há tantos anos, é pastor de uma igreja como a Bethel e não foi chamado? Como assim? E aí ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Ele vai dizer o seguinte, eu estava aqui, meu pai era o pastor. E eu comecei a ver necessidades. Meu pai precisava de ajuda, ele não tinha pessoas para ajudar. E eu me ofereci para ajudar. E as primeiras coisas que eram para ajudar eram coisas simples. Depois teve um dia que a igreja precisava de uma livraria e não tinha. E eu não entendo nada de livraria e eu fui trabalhar na livraria. Depois eu percebi que havia um grupo de solteiros que precisavam ser pastoreados. E não tinha ninguém que queria pastorear esse grupo. E eu fui pastorear. Nunca Deus falou, você vai fazer isso. Deus foi mostrando os sinais dele para mim. Olha que coisa linda. E depois Deus falou que um dia que começou a abrir a oportunidade de eu estar aqui, mas nunca me chamou e eu estou aqui até hoje. E ele falou, nós precisamos entender que não precisamos ouvir um chamado, nós precisamos seguir os sinais de Deus. Olha que forte isso, você precisa seguir o sinal de Deus para a tua vida. Você está esperando uma voz falar com você, não vai ter essa voz. Porque a voz já foi falada na Bíblia, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você não precisa de um chamado específico para você. Deus está me chamando para isso, você precisa seguir os sinais que Deus está dando para você. Ele abriu a oportunidade. É mais ou menos como se você estivesse na rua e alguém estivesse doente ali, caído no chão, e você falasse, Deus fala comigo, e Deus fala, ajuda pessoas. Aí você olhasse, mas quem Deus? Me mostra quem. E a pessoa está doente na tua frente. Não faz sentido. Você precisa seguir o que Deus está falando com você. Você precisa ir na direção do que Deus está falando. Então, eu olho para isso hoje e falo, Deus, me faz sensível, me mostra o que o Senhor quer fazer na minha vida. Como é que eu posso aprender a discernir o que o Senhor está me mostrando? Primeiro lugar, quero te ensinar como você vai discernir esses sinais de Deus. Primeiro, nem tudo é sinal. Como me irrita esse negócio que tudo o pessoal acha que é sinal. Eu liguei para você, você não atendeu, era um sinal de Deus que não era para você. Já viu gente falar assim? Eu mandei um recado, você não respondeu na hora, era um sinal de Deus que não era você. Não, irmão, nem tudo é um sinal. Às vezes a pessoa está ocupada. Meu pneu furou, é um sinal de Deus que as coisas não estão bem. Não, seu pneu furou porque você tem um carro. E carro tem pneu. E pneu fura. Nem tudo é um sinal de Deus. Tem coisas que é um sinal. Uma vez eu vi um pneu furado que era um sinal de Deus. Eu vi, um rapaz da nossa igreja chegou e falou, pastor, meu pneu furou, meu Deus do céu, não sei que prova que eu tô. Aí eu fui olhar o pneu dele estava comido ao chegar naqueles ferros saindo. E eu disse, isso não foi um sinal de Deus, isso foi um livramento. Graças a Deus que o pneu furou, porque se não tivesse furando, você ia andar com esse carro e ia sofrer um acidente. A gente às vezes não consegue discernir isso, mas Deus vai mostrar para nós esses sinais. Então a gente tem que tomar cuidado. Me lembro uma vez que quando a gente tinha todas as paredes pretas aqui, eu não sei quantos eram dessa época, aqui tudo era do outro lado, né? Tudo era preto, tecido preto em cima, fundo era preto. Lembram disso? Eu acho que foi a gente que criou a igreja preta, eu não sabia. Porque naquela época ninguém tinha, né? A gente já usava tudo preto, né? Eu lembro de uma irmã que veio e ela falou... Ela chegou perto de mim e falou, Senhor, Deus está mostrando que Ele vai tirar esse teto preto, porque vai abrir os céus. Eu falei, os céus já estão abertos, irmão, isso aqui é só um tecido que a gente colocou. Nem tudo é um sinal, mas existem sinais de Deus para a nossa vida. Então como é que eu vou discernir isso na nossa vida? Primeiro, Deus dificilmente vai falar coisas no seu passado, mas vai falar de coisas que podem preparar você para o futuro. Vou repetir. Tem coisas que Deus vai preparar você para o futuro, falando do seu futuro, mostrando sinais de Deus. E é isso que a gente vê no texto de Maria. A gente percebe que tudo que está sendo falado ali não é sobre o passado, é sobre o futuro. Deus estava preparando ali aquele momento para que o mundo pudesse reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou explicar para vocês os sinais que tem naquele texto. Vamos lá, vou terminar. Como eu discerno? Sinais de Deus chamam a nossa atenção.
Quando é sinal de Deus, você começa a perceber que aquilo vai brilhando e vai repetindo várias vezes. Comigo é assim, Deus vai incomodando, você vai lembrando, você tenta esquecer, alguém fala daquilo de novo. Você fala, não vou fazer isso não. Daqui a pouco a pessoa, você já fez? Não, esquece, eu já falei que não ia fazer. Por quê? Porque Deus está mostrando os sinais. Arde o teu coração, aquece o teu coração, incomoda você. Sinais de Deus também são quando às vezes a gente não sente paz. Você já fez alguma coisa que você não sentiu paz e depois se arrependeu? Alguém já viu isso? Não é interessante que você vai fazer uma compra de uma coisa, já comprou um negócio que você não sentiu paz? E depois você ficou invocado, se sentiu lesado, aí você falou, estava sentindo. Porque às vezes Deus está dando um sinal para você. A Bíblia fala que a paz de Deus é o vínculo da perfeição, é o que torna as coisas perfeitas, é o que une as coisas em perfeição. Você precisa ter paz. Eu tenho algo comigo, quando eu não estou sentindo paz, pode ser o melhor negócio da face da terra, você vai ficar muito feliz. Eu não estou com paz, eu não vou ficar feliz. Aprendi a discernir o sinal de Deus. Estou sentindo meu coração arder, estou sentindo queimar aqui dentro. Deus está mostrando vários sinais, está repetindo essas coisas. Então é porque esse é o lugar que Deus está querendo que eu vá. É sobre isso que Deus está querendo conversar comigo. Vou contar um exemplo essa semana. Toda vez que eu estou exercitando, eu ponho uma pregação para ouvir. Eu gosto de orar, eu falo, Deus, me leva para uma pregação que eu poderia ouvir. Vocês gostam de fazer isso também? Aí eu peço para Deus me mostrar. E essa semana ele mostrou essa pregação do Bill Johnson que eu falei. E aí ele falou isso. E ele falou uma coisa que tem me tocado o coração. Já é a terceira vez que eu escuto em assuntos diferentes sobre romper limites. Fiz até um podcast sobre Nós Somos o Limite. Não tinha escutado isso do Bill Johnson, eu escutei com ele sobre limites. Nós limitamos a Deus. Aí foi outro dia, fui lá, coloquei um podcast que não tinha nada a ver com... Era um podcast secular. E de repente a pessoa começou a falar sobre por que nós criamos limites para Deus. Já acendeu uma luzinha aqui. Deus está falando que eu estou colocando limites. Eu preciso quebrar os meus limites. Eu vou orar por isso agora. Agora eu vou começar a ouvir Deus. Mas Deus está acendendo. Quantas vezes Deus faz isso com você? Eu tenho certeza absoluta que eu estou sendo um sinal de Deus hoje. Ah, você não entendeu o que eu quis dizer. Preste atenção. Eu estou pregando sobre isso porque tem pessoas que Deus está chamando a atenção. E é por isso que eu estou aqui. Porque Deus está falando, ei, acende a luz sobre isso, para que essas pessoas possam perceber que eu estou falando com elas. Porque é isso que Deus está mostrando para você, é o que vai mudar a tua história. Vai mudar o teu 2024. Então eu estou aqui repetindo tudo que você já sabe, falando coisas que você já pensou, que você falou, não vou deixar isso para lá. E Deus está falando, não deixe isso para lá. Isso é meu sinal para você. Agora, quando eu olho para esse texto, eu acho interessante porque a Bíblia vai nos dar, tem vários aqui no texto, sinais de Deus ali, mas tem dois que eu escolhi para você. Primeiro, um bebê na manjedoura. Você percebe que por 3 vezes no texto aparece isso. O anjo fala, como é que vão saber? Um bebê na manjedoura. Como é que eles falam? Chegaram um bebê na manjedoura. E depois, no começo ele fala, e o bebê foi colocado na manjedoura. Parece uma coisa simples, mas esse é um grande sinal de Deus para nós, que nós precisamos aprender a interpretar. Por quê? Porque bebês não são colocados na manjedoura. Bebês não são colocados. Manjedoura é lugar de comida de animal, não é lugar de pôr bebê. Deus está dizendo, o sinal é que vocês vão encontrar um bebê no lugar onde eles não deveriam estar. Ao invés de ele estar no bercinho, ele vai estar numa manjedoura. E quando vocês verem um bebê na manjedoura, vocês vão saber que esse é o sinal que eu estou dando. É esse que vocês estavam procurando. Porque ele está no lugar, teoricamente, que ele não deveria estar. Mas aí vem a palavra de Deus. Porque esse bebê não era um bebê comum, não era um bebê igual aos outros. Esse bebê era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que ele estava numa manjedoura. Esse era o sinal da graça de Deus. Talvez naqueles momentos eles não pudessem entender por que um bebê foi colocado numa manjedoura. Talvez até você hoje tenha se perguntado várias vezes como que Deus permitiu que o filho dele fosse colocado numa manjedoura, porque você não entendeu. Ele é o Cordeiro, e o Cordeiro estava lá na manjedoura para dizer, é Ele quem vai tirar o pecado do mundo. Esse é o sinal de Deus, da graça dele para mim e para você. Segundo sinal desse texto, que me chama muita atenção, fala muito comigo, é que o lugar estava lotado.
O lugar estava lotado. Eu esperava que à medida que o homem evoluísse, as tecnologias chegassem, houvesse mais espaço para Jesus. Mas cada vez mais nós estamos lotados. Cada vez mais nós estamos repetindo um sinal que já estava na Bíblia. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Percebe? O lugar estava lotado. Você já pensou muitas vezes nisso? Como que podem ver uma mulher grávida pronta para dar à luz e não cederam espaço para ela? Não cederam espaço porque o lugar estava lotado. Porque isso é um sinal que as nossas vidas também às vezes ficam lotadas para Deus. E eu vou dizer algumas coisas que eu queria que você pensasse. Eu não tenho problema nenhum com decoração de Natal, eu não tenho problema nenhum com as coisas que nós fazemos, mas teu Natal não pode estar tão lotado que você não tenha um tempo para fazer uma oração com a sua família. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas às vezes nosso Natal está tão lotado de roupas, festas e de comidas e de presentes. Eu não tenho, acho muito legal, amo ganhar presentes, mas escute, não fique tão lotado que não tem espaço para Jesus. Às vezes a nossa vida vai ficando tão lotada que a gente não tem espaço para Jesus. Vamos ser sinceros, Jesus está dizendo aqui, o texto está dizendo para nós, olha o sinal, os anjos vieram, a glória estava, mas nenhuma daquelas pessoas viram, foram os pastores que estavam no campo que viram. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor deles não viram, foram falados para elas por meio dos pastores, porque elas estavam lotadas. E nós não podemos ver os sinais de Deus se nós estivermos lotados. Deus precisa criar espaço para que você possa ver os sinais dele na tua vida. Você está tão lotado que não consegue escutar o que ele está dizendo. Os sinais estão vindo para os outros porque você não está pronto para ouvir, porque você está lotado. Abre espaço porque Deus quer falar com você. Abre espaço para ouvir a voz de Deus sobre a tua vida. Deus está chamando a tua atenção. Aleluia. Então eu fiquei pensando como nós estamos lotados hoje. Nós sabemos que um cordeiro veio. Nós conseguimos entender que ele estava na manjedoura, que esse era o sinal, porque hoje nós entendemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas nós estamos lotados ainda. E eu fiquei pensando em algumas coisas que mostram isso. Às vezes eu oro e falo com Deus, Deus, não importa o tamanho da igreja, não importa quantas pessoas tenham na Quírios, eu não quero estar lotado para o Senhor. Eu quero ter tempo para o Senhor. Porque não adianta eu estar atendendo milhares de pessoas e eu estar lotado para ouvir tua voz. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas interessantes. Será que a gente não está lotado? Cada vez mais a gente tem redes sociais, tem comunicações, tem projetos, tem viagens, tem passeios, tem sonhos. Tudo isso acumula a nossa vida. E eu acho que isso faz parte, são bênçãos de Deus para nós. Mas eu não quero que essas bênçãos lotem tanto a minha vida que não tem espaço para Deus. Uma coisa que eu fico pensando, que eu fico muito triste, é porque nós falamos dos sinais da volta de Jesus. Escute, me dê mais 5 minutos. Estamos falando dos sinais da volta de Jesus, mas nós não temos espaço para Jesus. Nós estamos dizendo que o Rei dos Reis vai vir julgar a terra, e nós não temos espaço para Jesus. Nós estamos muito ocupados com as nossas coisas. Você acha que eu estou errado? Então deixa eu provar isso para você. Preste atenção. Quando eu era criança, nós íamos domingo todo para a igreja, de manhã e à noite. Depois nós passamos a vir a um período só de manhã. Hoje, depois com os tempos, começamos a ir a cada 2 semanas para a igreja. A média, as pessoas em média vão a cada 2 semanas. E um domingo faltava um. Hoje as pessoas vão em média a cada 3 semanas. Porque nós estamos lotados. Eu não quero jogar culpa em você, eu quero só fazer você pensar. O que está tomando tanto espaço na tua vida, que você está vendo sinais, e ao invés de estar correndo para esses sinais, você vê o cordeiro na manjedoura, e ao invés de se dobrar, não tem tempo para adorar, ao invés de você viver a presença de Deus, enxergando que o lugar está lotado, abre espaço nesse Natal para o Senhor. Não importa se você vai ter as roupas, os presentes, a comida, não importa se vai ser feita a ceia com pernil ou com frango, não me interessa. Abra espaço para Deus na tua vida, reúne a tua família, apresenta a Deus, porque os sinais da volta de Jesus estão aí, meu irmão. É tão forte isso para mim, é tão forte, que essa semana eu orando, eu falei, Senhor, eu quero me derramar na tua presença, eu quero sentir a tua presença, eu quero te adorar, porque não adianta eu falar dessas coisas se eu estou ocupado demais para vivê-las. Eu fico preocupado com isso, porque o que vai acontecer se você continuar vindo a cada 3 semanas na igreja? Seus filhos não vão ser adolescentes cristãos, e a culpa não vai ser da igreja. Pronto, falei.
Porque você precisa entender isso. É muito simples você entender. Como que você passa 3 semanas, 4 semanas, a semana inteira fora, e eles vão passar 1h30 a cada 3 semanas aqui, e você acha que eu vou conseguir ensinar tudo para eles? A igreja vai conseguir ensinar tudo para eles? Não faz sentido, meu irmão. Eles têm 30, 40 horas de vídeos, videogames e jogos, e 25, 45 a cada 3 semanas de uma pregação, de uma palavra, de uma historinha bíblica. Eu não sei, mas eu quero os meus filhos na casa do Senhor, eu quero os meus netos na casa do Senhor. Eu não posso falar por você, mas eu quero que minha família seja uma família na presença de Deus. Eu sei. Temos passeios, glória a Deus. Temos viagens, glória a Deus. Temos tecnologia, glória a Deus. Mas não deixe que a tua vida esteja tão lotada que ela não tenha espaço para Deus. Vou terminar assim. O Natal, para mim o Natal é o maior símbolo que a gente tem de um sinal do amor e da graça de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o sinal da graça de Deus. É o sinal do que aquilo que nós vivemos é a verdade de Deus. A gente luta, a gente é guerreiro, a gente batalha, a gente conquista, mas a gente não perde de vista que a gente é forasteiro desse mundo. Meu irmão, a gente passeia, a gente vive as bênçãos de Deus, a gente se alegra, mas não perdemos de vista que nós somos os embaixadores, as testemunhas vivas dele aqui. O Natal para mim é o sinal de Deus dizendo: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, você não entendeu? Ele amou esse mundo de tal maneira, mas tão profundamente, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é o sinal da graça de Deus. Natal é aquilo que Paulo disse: antes ele já era, ele veio como criança, sofreu como servo, filho de Deus, morreu, ressuscitou, vive e reina para sempre e vai voltar. Esse é o sinal. Viva de acordo com os sinais de Deus na sua vida. Viva de acordo com os sinais da volta de Jesus. Viva de acordo com os sinais da graça de Jesus. Viva de acordo com os sinais que Deus tem trazido à sua vida. Tome decisões sábias. Receba essa palavra dizendo: Deus, o que o Senhor está chamando a minha atenção? O que o Senhor está chamando a minha atenção? Essas são as coisas que Deus quer trabalhar com você. A pergunta que eu fiz para você é isso: é o que Deus está chamando a sua atenção? São elas que Ele vai mudar. São elas que vão fazer você avançar. São elas que você deveria tomar uma decisão e virar a sua vida para a direção daquilo que Ele está chamando a sua atenção. Às vezes Deus fala para mim: olha, me chama a atenção de ver as necessidades das crianças. Então Ele está pedindo para eu virar minha face para essa necessidade. Às vezes Deus fala com você para você olhar para a sua saúde. Deus está pedindo para você virar as faces. 2 anos atrás Deus falou comigo: eu não tinha nada, irmão. E Deus falou: cuida da sua saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. E se eu não tivesse obedecido os sinais de Deus, tão pequenos, eu não tinha descoberto. Deus está falando com você. Quero orar agora, mas eu quero orar especificamente, somente por pessoas que estão ouvindo sinais de Deus e que precisam tomar decisões na direção desses sinais. Talvez seja uma porta, talvez seja um livramento, talvez seja uma amizade que você deveria já perceber que não está fazendo bem, um WhatsApp que você poderia bloquear porque já deu sinais que não é legal. Você não precisa ouvir ninguém dizendo: assim diz o Senhor. Você só precisa ser sensível. Jesus disse: vocês conseguem discernir o tempo, mas não conseguem discernir os sinais do que está acontecendo. Nós precisamos ter sabedoria para isso.
Se Deus está falando com você, se você precisa tomar algumas decisões, se você está ouvindo alguns sinais de Deus que você está relutando em decidir e precisa de força para fazer, eu queria orar por você. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Quero clamar pela tua vida. Tem coisas que Deus está dizendo, você é o sinal, Klaus. É isso que eu sinto o Espírito falando comigo, você é o sinal hoje. Está alertando. Eu lembro dessa mãe que falava para mim, Deus me deu sinais. Esse acidente podia ter sido evitado. Se Deus está falando com você, levante bem alto sua mão aqui e diga assim, Senhor, meus ouvidos, meus olhos estão abertos. O Senhor está me dando sabedoria para reconhecer os sinais. E eu tomo posse da autoridade de direcionar a minha vida aos sinais de Deus. Em nome de Jesus. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta seu Deus. Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.